Bom, então, meu povo, vamos lá, né? Nessa terceira unidade, o que vai acontecer, né? Na verdade, trazendo aí um pouco da retrospectiva da nossa, do que a gente estudou até agora, o que a gente vai fazer com isso, né? Então, na última unidade, a gente trabalhou com escoamento, né, de fluidos de qualquer maneira. A gente deduziu, né, equações para avaliar a conservação da massa, as forças que estavam atuando sobre esse fluido, que essa análise fosse em uma escala macroscópica, ou que a gente não tivesse interesse nos detalhes do escoamento, que era a análise integral, quer essa análise fosse dedicada a pontos do escoamento, né, que foi o que a gente fez com o uso da análise diferencial, né. E vocês viram que a gente conseguiu realmente obter algumas informações importantes sobre esses escoamentos com o uso dessa análise diferencial, principalmente no caso em que esses escoamentos eles eram bastante simples, né? Então, a gente tinha um escoamento bidimensional ou unidimensional, a gente conseguia, né, chegar na equação, determinar um perfil de velocidades e tudo mais, né? Só que muitos dos problemas reais e que são de interesse da mecânica dos fluidos, eles têm uma resolução bem mais complexa, bem mais trabalhosa, né, do que o que a gente viu, né? Então, provavelmente a gente ia precisar do auxílio computacional para resolver alguns desses problemas, né? Mas às vezes nem só isso é suficiente. A gente precisa combinar os métodos analíticos, né? Que seriam esse uso dessas equações analíticas para descrever os fenômenos físicos, com dados experimentais. Então, a gente junta esses dois aspectos para poder ter uma informação mais fiel aí da situação que a gente estiver trabalhando. Então, nesse item que a gente vai estudar agora, que é o tópico de análise dimensional e semelhança, a gente vai trabalhar justamente com uma ferramenta, né, que vai permitir a gente relacionar, né, esses estudos experimentais com os fenômenos reais que estão ocorrendo nos processos, certo? Então, a gente sabe que estudos experimentais que mantenham um certo nível de reprodução dos fenômenos, eles são caros, a gente tem que ter um aparato experimental que reproduza, né, as condições de maneira fidedigna, e tudo isso envolve custos, horas de trabalho, certo? No caso, Maciel, nesse ponto que a gente vai trabalhar agora, a gente vai estar desenvolvendo essa ferramenta, que é a análise dimensional, certo? Que é uma ferramenta que permite para nós, né, trabalhar sempre com essas mudanças de escala, né? Processos que ocorrem em escala de laboratório e relacionar essas informações com processos que ocorrem na vida real, né, a escala de protótipo que a gente chama, certo? Essa parte da turbulência, né, ela vai precisar do estudo da turbulência, que você colocou aqui na sua dúvida, ela vai precisar do uso dessa ferramenta, né, para melhor descrever os fenômenos, certo? Porque o fenômeno da turbulência, ele por si já é uma parte complexa, né, do estudo de escoamento de fluidos, e aí a gente usa a ferramenta de análise dimensional para facilitar a compreensão desse fenômeno, certo? Então, o nosso objeto de estudo agora é essa ferramenta, né, de análise dimensional, como eu coloquei para vocês, que vai ser responsável por estabelecer relações entre as variáveis de interesse do problema, vai permitir que a gente faça uma racionalização da abordagem experimental
e aí reduzindo drasticamente os custos, né, envolvidos com a experimentação. Então, é uma ferramenta que permite que a gente realmente avalie quais são os fenômenos, né, quais são os parâmetros que a gente precisa alterar efetivamente para ter respostas, né, no nosso fenômeno físico que a gente estiver estudando. Esse ponto aqui, né, de análise dimensional, não se restringe somente à mecânica dos fluidos, tá, pessoal? Eu mesmo tive semana passada numa banca de projeto de doutorado, e o rapaz usava justamente a análise dimensional para fazer um aumento de escala de um projeto de um dessalinizador solar. Então, não é um tópico que vai ser exclusivo, né, para mecânica dos fluidos, certo? Então, se a gente fala em análise dimensional, obviamente a gente está tratando do tema, né, de dimensão. E o que seria essa dimensão, né? Dimensão é sempre uma medida de uma quantidade física sem valores numéricos, certo? E quando a gente fala em atribuir um número, né, atribuir uma quantidade a essa dimensão, a gente fala em estipular, né, determinar uma unidade para essa dimensão. Então, por exemplo, para a dimensão comprimento, né, eu posso atribuir as unidades metros, quilômetros, nanômetros, pés, micrômetros, ou quaisquer outras. Peça para o papai para você fazer os cachorrinhos, tá bom? No computador dele. Vai lá. Eu vou botar dois cachorrinhos. Tá certo. Então, no sistema internacional, a gente tem algumas grandezas, né, ou dimensões básicas, né, que são primitivas e que independem das outras para serem definidas. Então, a gente tem a grandeza massa, a gente tem a grandeza quantidade de matéria, a gente tem a grandeza comprimento. Utilizar carro tá aí, tá? Tá, obrigada. A gente tem a grandeza tempo, né? E a cada uma dessas grandezas, a gente pode atribuir uma ou múltiplas unidades de medida, certo? Então, por exemplo, para massa, a gente pode no SI atribuir a unidade quilograma, né, para ser a unidade fundamental desse sistema de medidas. Mas em outro sistema de medidas, né, para representar essa grandeza fundamental massa, né, eu já posso usar aqui libras, por exemplo, certo? Meu Deus, vocês são demais. Então, meu povo, a gente tem, ó, 7 grandezas fundamentais, né, quantidade de luz, massa, comprimento, tempo, corrente elétrica, temperatura e quantidade de matéria. Essas grandezas primárias, né, ou fundamentais, elas representam, né, a nossa realidade como a gente entende, e para cada grandeza a gente atribui, né, uma unidade de medida aqui no SI. E, obviamente, para cada uma delas, né, a gente pode ter derivados ou subdivisões, né, ou múltiplos, né? Então, por exemplo, metro eu posso ter centímetro, decímetro, milímetro ou quilômetro, enfim, outras unidades, certo? Jardas, enfim. Então, ó, no SI a gente tem esse conjunto de unidades para representar as dimensões fundamentais, né? E o interessante é que agora, quando a gente vai trabalhar com essa questão de homogeneidade dimensional e análise dimensional, né? A gente vai abstrair um pouco dessa questão das unidades propriamente ditas para trabalhar fundamentalmente com as dimensões, né? Então, massa, qualquer que seja a unidade, a gente vai representar por M. Comprimento, L. Tempo,
T, né, T minúsculo. Temperatura, T maiúsculo, e assim sucessivamente, certo? E aí, trabalhando com essas dimensões, a gente pode, né, descrever esses números adimensionais, as dimensões de cada um deles e fazer o uso dessa ferramenta, tá? Um ponto importante é que, quando a gente vai trabalhar com essas dimensões, né, que representam os problemas aí de mecânica dos fluidos, né, geralmente a gente tem o uso de 3 dimensões fundamentais, que seria massa, comprimento e tempo, né? E a segunda lei de Newton, ela relaciona essas quantidades dessa forma, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, força, que é expresso lá em newtons, na realidade, né, no SI, na realidade é o produto de uma massa, né, vezes um termo de aceleração, que nada mais é do que um comprimento por tempo ao quadrado. Então, a gente expressa força como uma combinação aí linear, né, dessas 3 dimensões, massa, comprimento e tempo, certo? Outra forma da gente relacionar essas quantidades seria, ao invés de estipular a força como uma medida secundária, né, como uma unidade secundária, seria trabalhar com a força como sendo um conjunto de grandeza de base primário, né? Então, se a gente considera a força como sendo uma grandeza primária, então, nesse caso, né, então a gente teria força como sendo F, né, comprimento e tempo representando a aceleração, e aí, ó, a gente poderia determinar massa, né, como sendo o produto de uma força vezes um termo de tempo ao quadrado dividido por um comprimento. Então, a gente pode representar, né, esses problemas físicos, tanto usando massa, comprimento e tempo como dimensões fundamentais, como grandezas de base, né? Como a gente pode também fazer isso usando força, comprimento e tempo como grandezas de base, certo? Vai fazer alguma diferença no meu processo? Não. A questão é que, se você escolher um ou escolher o outro, né, você tem que carregar essa sua escolha da representação dessas suas variáveis até o final do seu processo. Então, por exemplo, alguns termos não vão fazer muita diferença se você escolher um ou escolher o outro. Por exemplo, se eu quiser representar a velocidade usando a base força, comprimento e tempo, ela vai ser expressa por comprimento dividido por tempo, independente se eu escolhi um ou se eu escolhi outro, né? A aceleração, também, comprimento por tempo ao quadrado, independente se eu escolhi a base FLT ou MLT. Mas outras variáveis, como, por exemplo, a massa específica, elas vão ter uma cara diferente se você escolher uma forma de representação ou outra. Por exemplo, se eu escolher representar a massa específica através do conjunto de grandezas de base, que considera massa, comprimento e tempo como grandezas fundamentais, então eu vou dizer que massa específica é massa dividido por um volume. Então, massa dividido por comprimento é o tempo. Se eu quiser fazer essa mesma expressão, considerando que força, comprimento e tempo são minhas grandezas de base, então, massa, né, agora vai ser Ft quadrado sobre L. Então, Ft quadrado sobre L, dividido pelo volume, comprimento ao cubo. Então, a grandeza massa específica, ela tem
aspectos, né, ela se apresenta de maneira diferente se eu escolher um ou outro sistema de conjunto, né, de grandezas de base, certo? Então, se vocês escolherem um, né, mantenham essa escolha para todas as variáveis que vocês desejarem representar, ok? Bom, e por que que isso vai ser importante, né? Porque a gente vai precisar trabalhar nesse estudo aí de análise dimensional com uma grande quantidade de termos, né, que se referem ao comportamento desses fluidos, então, comprimento, aceleração, uma vazão, ou a gravidade, enfim. E a gente vai precisar ser capaz de expressar esses termos, né, em termos de suas dimensões. Por quê? Porque se a gente fizer isso adequadamente, a gente tanto vai poder fazer uso do critério de homogeneidade dimensional, quanto a gente vai poder fazer uso da ferramenta de análise dimensional, tá? Então, quando a gente fala em homogeneidade dimensional, é uma coisa que vocês já devem usar, né, meio que de maneira, talvez até sem nem pensar mais, né? Mas esse aspecto de homogeneidade dimensional diz respeito ao fato de que, ó, todos os termos aditivos de uma equação, eles devem ter as mesmas dimensões, né? Então, se você pegar uma equação como a equação de Bernoulli e quiser checar se todas as dimensões estão corretas, né, você tem que ver se todos esses termos que têm termos elevado ao quadrado, ou multiplicação, ou divisão, né, se eles possuem a mesma unidade desses termos isolados, né? Então, por exemplo, dessa forma que a equação de Bernoulli está descrita, a gente consegue claramente ver que todos esses termos têm que ter dimensão de comprimento. Por quê? Porque Z1 e Z2, que são termos que estão isolados, né, eles têm dimensão de comprimento. Então, eu posso checar se os demais termos também têm essa dimensão, né, para verificar se a forma com que eu escrevi a equação de Bernoulli está correta, né? Então, por exemplo, para o termo pressão dividido por peso específico, a gente sabe que peso específico é o produto de aceleração da gravidade vezes a massa específica, né? Então, pressão é uma força que atua sobre uma área. Então, vou descrever aqui para a gente. Então, uma força que atua sobre uma área. Força, a gente sabe que é massa vezes aceleração, né? Que atua sobre uma área. 1 sobre comprimento ao quadrado. Massa específica é massa dividido por comprimento ao cubo. Aceleração da gravidade, comprimento por tempo ao quadrado. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que esse LT quadrado aqui, com esse LT quadrado aqui, já podem de cara se cancelar, né? E aí a gente ficaria com massa por comprimento ao quadrado dividido por massa por comprimento ao cubo. Não é isso? LT quadrado com LT quadrado. E aí, ó. Oxente. Por que ele não fez como eu queria? Aqui. A gente vê claramente que isso vai ficar sendo L ao cubo dividido por L ao quadrado. E os termos referentes à massa vão também se cancelar, certo?
Então, esse termo daí também está em coerência, né? Também está coerente com a mesma dimensão do termo de energia potencial. Também tem dimensão de comprimento. E aí a gente pode fazer a mesma coisa para o termo referente à energia cinética, né? V1 ao quadrado sobre 2G. Velocidade é comprimento por tempo ao quadrado, e a aceleração da gravidade é comprimento por tempo ao quadrado. Então, a gente consegue ver claramente que vai sobrar aqui uma dimensão também de comprimento, certo? Então, o princípio de homogeneidade dimensional, ele é muito aplicado, eu acho, né, para os nossos processos, para os nossos cálculos, enfim. E aí, um ponto que a gente deve tomar cuidado, e eu acho que vocês, quando estavam estudando para aquela prova da terceira unidade, devem ter visto isso, né? Diz respeito com os termos que têm uma mesma dimensão, porém unidades diferentes, né? Então, ambos os termos, por exemplo, são de dimensão de comprimento, mas um está com unidade de centímetro e o outro está com uma unidade referente a metros, por exemplo. Então, se você somar isso, ainda assim você não vai produzir um resultado correto, né? Então, você tem que avaliar, né, o outro critério de homogeneidade dimensional são com os termos de mesma dimensão, porém com unidades diferentes, né? Então, esse princípio de homogeneidade dimensional, ele vai ser útil para checar as equações, converter unidades e também para definir as relações adimensionais, certo? Então, de maneira geral, a gente não pode somar as maçãs com a melancia e achar que vai fazer uma soma correta, né? 2 maçãs e uma melancia só vai dar 2 maçãs e uma melancia, não vai dar um suco de sei lá o quê, né? Então, nessas questões aqui, eles trazem duas equações, né? São questões similares, né? Em que a gente tem duas equações onde ele representa os termos A, B, C, D, E, F, G, H, enfim, e diz quais são os parâmetros físicos que eles representam, né? E pedem para a gente determinar aqueles que não são dados, né, através do uso dessa ferramenta de homogeneidade dimensional. Tá? Então, se a gente optar por resolver uma dessas equações, o que ele diz, né? Que A é igual a B, C, a quarta vezes D, dividido por EF, mais BGH, certo? E aí ele dá A representa vazão mássica, B é pressão, C é comprimento, E é viscosidade, determine quais são as unidades de D e de G no sistema internacional, né? Então, de acordo com o princípio lá de homogeneidade dimensional, todos os termos aditivos de uma equação têm que ter as mesmas dimensões, né? E, obviamente, as dimensões de um lado da equação têm que ser igual às dimensões do outro. Então, o que a gente precisaria fazer para resolver essa equação seria listar as dimensões de cada um desses termos. Então, por exemplo, A é vazão mássica. Vazão mássica é a medida de massa que escoa por unidade de tempo, né? B representa pressão, né? Então, pressão é uma força, massa vezes aceleração, que atua em uma área.
Então, aqui a gente teria para representar a pressão M sobre L T ao quadrado. C é um comprimento. C é um comprimento. A D a gente não sabe o que que é. E é viscosidade. Né? E representa a viscosidade. Esse termo aqui de viscosidade, geralmente as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, então eu vou fazer ele individualmente para vocês acompanharem, tá? Se vocês se recordam, né, a gente dizia assim, tensão de cisalhamento é o produto da viscosidade vezes a taxa de deformação, né, du, dy. Então, se a gente isolar aqui, a viscosidade fica sendo igual a tensão vezes um dy dividido por um du. Onde a gente sabe que tensão é uma força que atua em uma área, né? Isso não muda. dy é um comprimento e du é uma velocidade, né? Então, comprimento por tempo. Certo? Então, esse termo aqui referente à tensão cisalhante, eu vou substituir justamente esse mesmo que a gente colocou aqui, as mesmas dimensões de pressão, né? Porque tensão também representa uma força que atua sobre uma área. Então, para a gente representar a viscosidade, a gente ia ficar, então, com esse comprimento, pode cancelar-se com esse comprimento aqui. E aí a gente ia ficar com massa sobre comprimento vezes tempo. Certo? Todo mundo conseguiu ver isso? Porque esse termo aqui, ó, é L sobre T. Então, esse T vai para o numerador aqui em cima, para cancelar com um T daqui de baixo. E esse L daqui cancela com esse L daqui. Certo? Então, para representar a variável E, que é a viscosidade aí absoluta ou dinâmica, a gente tem as dimensões de massa por comprimento tempo, né? Ele disse também que F também é comprimento, C e F são comprimento. E H representa uma área. Então, o que que a gente vai fazer, né? A gente sabe que todas as dimensões do lado direito têm que ser igual a todas as dimensões dos termos do lado esquerdo. Então, a gente vai pegar essa equação e dizer, ó, as dimensões de A têm que ser iguais às dimensões desse termo aqui. E, além disso, a dimensão de A tem que ser igual à dimensão desse outro termo. A dimensão de A tem que ser igual a essa outra termo aqui. E isso vai nos permitir calcular qual é a dimensão do termo de D e qual é a dimensão do termo de G de gado. Então, A é massa por tempo, D é justamente... D é massa por comprimento tempo quadrado.
é comprimento, a quarta. D é o que a gente quer determinar. E é a viscosidade, M sobre L, T. E F também é um comprimento. Certo? Então, aí muitas coisas já vão de cara a se cancelar, né? Então, ó, aqui tem M sobre LT quadrado, aqui tem M sobre LT. Então, obviamente, a gente já vê que aqui vai sobrar um sobre tempo aqui. Né? Da simplificação desses dois termos. L a quarta dividido por L, aqui vai ficar L a terceira. Então, para a gente determinar quem é D, a gente pode também cancelar esse termo referente ao tempo, aqui e aqui, e ver que D, na verdade, vai ser massa dividido por comprimento ao cubo, certo? D representa uma massa específica aí de um fluido. E aí, para a gente poder determinar quem é o termo G, né? Fica bastante simples. Basta a gente pegar aqui e substituir esses valores, né? Então, aqui era massa dividido por tempo. Aqui ficou sendo massa dividido por volume. E o H é uma área, né? L ao quadrado. Então, massa com massa a gente já cancela. Esse L ao cubo com esse L ao quadrado fica só um L aqui no denominador. Né? Então, vem aqui, comprimento por tempo. Né? Então, G representa aí uma velocidade. Né? Como ele pede para a gente determinar as unidades no SI, então, a massa específica sendo quilogramas por metro cúbico e a aceleração da gravidade, quer dizer, a velocidade sendo em metros por segundo. Certo? Dúvidas, meu povo? Acho que por enquanto tudo certo. Tranquilos? Bom, então, se vocês podem, né, no material de vocês tem essa segunda questão, vocês podem tentar resolver ela, e se tiverem alguma dúvida, colocar, certo? Eu acho que está lá na apostila de vocês, essa questão aqui, e aí qualquer coisa vocês dizem, beleza? Fechar aqui. Pronto. Então, oxente, o que foi que aconteceu? Acho que é aqui. Pronto. Então, como eu disse para vocês, né? O objetivo da gente agora é trabalhar com a ferramenta realmente de análise dimensional. O que a gente viu até agora de homogeneidade dimensional vai servir para a gente, né, para auxiliar nessa geração desses parâmetros adimensionais que a gente vai precisar, né, usar agora. Então, o que a ferramenta de análise dimensional gera para a gente? Né, o que ela traz de resultado para a gente?
ela gera parâmetros ou grupos adimensionais que vão ajudar a gente a projetar os experimentos de maneira mais racional, certo? Então, como ela gera esse conjunto de parâmetros adimensionais, né, a gente consegue ver mais claramente quais que vão ser os parâmetros que a gente precisa, ou as variáveis que a gente pode e precisa trabalhar, né, para obter os nossos resultados desejados num estudo qualquer. Além disso, é produto da análise dimensional, né, o estudo dessas leis de escala, né, entre modelo e protótipo. Modelo é tudo aquilo que a gente testa no laboratório, protótipo é tudo aquilo que é utilizado na condição real, certo? E com o uso desses dois, né, grandes produtos, né, a gente consegue prever as tendências das relações entre os parâmetros, e aí a gente consegue ter mais confiança nessa geração, né, nessas transposições de escalas. Então, a análise dimensional, ela não está voltada para aspectos quantitativos dos problemas. Ela está voltada para aspectos qualitativos, certo? Como que os parâmetros se relacionam, né? Como que eu posso manipular esses parâmetros. Então, ela está trabalhando com aspectos qualitativos do problema físico que a gente for estudar, né? E se for possível, né, identificar os fatores que estão envolvidos em uma situação física, a análise dimensional vai poder fornecer a relação entre eles. Então, o produto de uma análise dimensional vai ser uma equação que relaciona como esses fatores físicos interagem. É um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, a trabalhar normalmente, mas é bem interessante essa situação. Por quê? A gente consegue ver o poder, né, de predição dessa ferramenta. Veja só, se a gente fosse estudar um problema simples, como o arrasto que é sofrido por uma bola mediante o escoamento aí de fluidos, e a gente quisesse usar uma abordagem puramente experimental, né, sobre esse processo, o que a gente ia fazer? A gente ia construir um túnel de vento, onde a gente controlasse essa velocidade do escoamento, né? A gente ia avaliar esse processo com várias esferas de diâmetros variantes, com vários fluidos escoando, né? Fluidos de mesma massa específica e viscosidades diferentes, fluidos de mesma viscosidade, mas massas específicas diferentes, né? E num experimento inicial, a gente poderia, né, avaliar qual que foi o arrasto sofrido para as esferas de diâmetros variados, na condição em que a viscosidade do fluido era μ1 e ρ1, e construir as curvas, né, em função da velocidade do escoamento. Ótimo. Só que isso aqui tudo só vale para o fluido com essas características, né? Então, um pesquisador qualquer poderia fixar, por exemplo, a massa específica do fluido, e agora ele iria variar, né, a viscosidade dele. E aí ia realizar mais uma batelada gigantesca de experimentos com velocidades diferentes, com diâmetros diferentes de bolinha, medindo as forças, duplicata, triplicata, erro experimental, não sei o quê, né? Para poder construir mais um gráfico. Aí, ótimo, agora já verifiquei o efeito da viscosidade. Vou agora, então, mudar a massa específica do fluido. Fixo a viscosidade, muda a massa específica. Faz tudo de novo. Toma-lhe experimento, duplicata, triplicata, erro experimental, construir outro gráfico. Então, vocês estão vendo que a gente tem, para um problema simples, né, para a gente conseguir avaliar o efeito desses fenômenos, desses parâmetros, a gente ia precisar de uma quantidade
enorme de experimentos, e de tempo, e de dinheiro, né? Com o uso da ferramenta de análise dimensional, a gente consegue ver que a força de arrasto, né, ela é uma função aí do que a gente vai chamar de um coeficiente de arrasto e da área frontal desse elemento, né, que está sujeito ao arrasto, e depende aí, ó, do número de Reynolds. Então, ao invés de eu trabalhar com mudando só ρ, ou mudando só mi, ou mudando só o diâmetro, né, por que eu não trabalho mudando todo o parâmetro, né? Então, ó, aqui está um gráfico justamente do comportamento da força de arrasto em função do número de Reynolds, né? E aí, ó, uma foto de como que isso se comporta, né, em função da característica aí do escoamento, né, em regime laminar ou regime turbulento. Então, perceba o poder da análise dimensional, né? A análise dimensional avaliou os parâmetros que estavam envolvidos aqui nesse problema físico, né? Força, velocidade, viscosidade, massa específica, diâmetro desse fluido, né? Então, se avaliou todos esses parâmetros e construiu grupos que eram adimensionais para descrever esse problema físico, e aí depois os pesquisadores, né, foram entender como que essa relação entre esses grupos adimensionais, ela se comportava. Como que eles viram isso? Através justamente dos experimentos. Mas aí, ao invés de fazer 2.500 experimentos, vamos supor que o cara já só teve que fazer 500, né, para chegar no resultado. E isso já é uma economia aí de sei lá quantos por cento. Eu não me lembro os números que eu falei, mas enfim, muitos por cento, certo? Então, essa relação que está mostrada no gráfico, ela foi deduzida experimentalmente entre esses parâmetros que estão aí nos eixos, né, do gráfico. Mas a avaliação de quais parâmetros que você precisaria trabalhar experimentalmente, ela é feita através do estudo de análise dimensional, certo? Então, uma vez que a gente tenha em mãos esses parâmetros adimensionais, é possível se realizar ensaios, né, experimentais em modelos em escala e transpor os resultados, né, desses ensaios para os protótipos, né, que são as condições de operação real, certo? E para a gente conseguir fazer isso, né, a gente se utiliza do critério de semelhança entre modelos, que nada mais é do que a gente garantir, né, que os experimentos que a gente vai estar fazendo, eles são fidedignos, né? Então, o estudo de semelhança é o estudo da previsão das condições de um protótipo a partir das observações de modelos. E aí, o uso desses modelos, ele vai facilitar a experimentação, lógico, sempre que ou os protótipos são muito grandes ou muito pequenos também, né? Pode ser que o interesse... Ai, meu Deus, perdão, viu? Que o interesse de um dado estudo seja, por exemplo, de avaliar como que se dá o escoamento de ar nos pulmões. A gente sabe que existem estruturas microscópicas, né, nanométricas até, envolvidas nesse processo. Então, pode ser que para eu estudar esse processo de escala real tão reduzida, eu preciso primeiro trabalhar com uma escala maior, né, uma escala aumentada, para depois transpor os resultados para essa escala reduzida, certo? Que seria a condição de protótipo, nesse caso. Então, para que isso ocorra, né, a gente se usa de 3 critérios. O primeiro critério é a de similaridade geométrica, né, que todas as dimensões características do problema, eles devem ser mantidos constantes através de um fator de escala.
Então, se o meu protótipo de navio, ele deve ter 100 metros de comprimento, então, meu navio modelo, ele pode ter 1 metro, pode ter 10 centímetros, pode ter 20 centímetros, né? Mas todas as demais dimensões, né, devem se manter, né, constantes, né, constantemente relacionadas através de um fator de escala. Então, mesma coisa que a gente faz com o desenho arquitetônico, né? O desenho arquitetônico está em escala de 1 para 10, 1 para 5, sei lá, 1 para 100 da casa, né? Então, a gente tem que todas as dimensões, elas estão reduzidas naquele modelo em relação à casa real. O critério de similaridade cinemática, né, ele diz respeito à velocidade, né? Então, a velocidade em qualquer ponto do escoamento no protótipo, ela deve se relacionar por um fator de escala constante com a velocidade no mesmo ponto no modelo. E o terceiro critério de semelhança diz que as forças, né, que se desenvolvem no escoamento sobre um modelo, elas também devem ser proporcionais por um fator de escala constante às forças atuantes no protótipo. Né? O que isso implica? Né? Quando a gente atende esse critério de similaridade dinâmica, bom, a gente sabe que razões entre coisas iguais, né? Então, se eu pegar uma massa e dividir por outra massa, essa quantidade ela vai ser adimensional, né? Então, razões de forças também vão produzir quantidades adimensionais. E aí, o último dos critérios e mais, digamos assim, rigoroso dos critérios para garantir a similaridade completa é a de que o modelo e protótipo devem ser geometricamente similares e todos os grupos π independentes devem coincidir no modelo e protótipo. Então, o que seriam esses grupos π? Né? Tradicionalmente, os grupos π, que são grupos adimensionais estudados aí na mecânica dos fluidos, eles são razões entre forças, né? Eles representam razões entre forças, a força de inércia, força viscosa, né? Então, quando a gente fala que a similaridade entre modelo e protótipo, para eu garantir a similaridade entre modelo e protótipo, todos os grupos π, eles devem coincidir, então, geralmente a gente está trabalhando com razões de forças, certo? Então, nessa questão daqui, especificamente, ele diz o seguinte, que o arrasto aerodinâmico de um novo automóvel esporte deve ser previsto, né, a uma velocidade de 50 milhas por hora em ar com temperatura de 25 graus. Os engenheiros automotivos criam um modelo em escala de 1 para 5 desse automóvel para testá-lo num túnel de vento. É inverno e o túnel de vento está localizado em um prédio sem aquecimento. A temperatura do ar no túnel de vento, então, é de 5 graus. Ele pede para determinar a velocidade do vento que os engenheiros devem colocar no túnel para atingir essa condição de similaridade. Pelo que está descrito no problema, obviamente vocês não iriam, a princípio, né, saber quais que eram os grupos adimensionais que caracterizam esse problema físico. Mas, na próxima aula, vocês já vão ser capazes de fazer isso, de saber quais são os grupos adimensionais que são caracterizados, né, que estão envolvidos num problema como esse. Então, se a gente partir do princípio que, para esse problema físico, a gente tem esses dois grupos adimensionais aqui, π1 e π2, né, ele pede, né, que a gente determine a velocidade do vento,
né, que deve ser utilizada no túnel de vento para garantir a similaridade entre modelo e protótipo. Então, o que a gente precisaria fazer, né? Nessa situação, perceba que a gente tem as informações referentes à temperatura do fluido, tanto na condição de protótipo, quanto na condição de teste. A gente tem a razão de escala, 1/5, e a gente tem a velocidade na condição de protótipo. Então, o princípio lá de similaridade diz para a gente o seguinte, que para garantir a similaridade entre modelo e protótipo, eles devem ser relacionados, né? Modelo e protótipo devem se relacionar geometricamente através de um fator de escala constante. Cadê o lambda? Então, as dimensões de modelo e protótipo se relacionam aí por um fator de escala constante, né? Ele diz na questão que o modelo, ele é feito numa escala de 1/5, então, todas as dimensões do modelo, elas são 1/5 das dimensões do protótipo, né? A gente está falando de um carro, né, pessoal? Então, obviamente, a gente não ia criar um modelo maior do que o carro original, né? O carro de uso real. E, além disso, né, para garantir a similaridade, todos os grupos π do modelo devem ser iguais aos grupos π do protótipo. Então, se eu pegar o grupo π2 do modelo, ele tem que ser igual ao grupo π2 aplicado nas condições do protótipo. Então, a gente teria aí μ do modelo, massa específica do modelo, velocidade do modelo, d do modelo. Tendo que ser igual a todas essas características aplicadas ao protótipo. Certo? Aí você diz assim, professora, mas ele só disse a temperatura do ar, né? Mas se a gente for atrás em qualquer tabela de propriedades do ar, a gente acha justamente as informações de massa específica e viscosidade nessas temperaturas que são fornecidas. Então, massa específica e viscosidade a gente tem para todos os dois casos. A gente sabe a velocidade do protótipo, que é dada, né? Então, a gente quer determinar essa velocidade aqui do modelo, certo? Então, vou passar esse dm para cá multiplicando. A massa específica ρm. E essa viscosidade também. Então, 1 sobre Vm vai dar aqui essa continha. Eu vou substituir direto aqui, tá, pessoal? Porque aí é só calcular 1 sobre isso e no instante a gente acha quem que é Vm. Então, viscosidade do protótipo
A condição de uso, né, a condição real de uso desse carro, que é a condição de protótipo, é na temperatura de 25 graus Celsius. Então, para as condições de protótipo, a gente vai usar as condições do ar, né, as propriedades do ar nessa temperatura. Então, viscosidade do ar, 1,849 vezes 10 a menos 5. A massa específica, nessa temperatura, é de 1,184. A velocidade do protótipo é de 50 milhas por hora, e a gente viu que as dimensões do protótipo, né, todas as dimensões do protótipo equivalem a 5 vezes as dimensões do modelo. Então, vou colocar aqui que dp é 5 vezes dm. Por que eu estou colocando assim? Simplesmente para facilitar, né, o cancelar com esse termo aqui, de dm. Então, a gente não precisa saber qual o tamanho realmente desse protótipo ou desse modelo, né? A gente precisou simplesmente da relação entre essas dimensões. Massa específica na condição do modelo é justamente essa massa específica a 5 graus Celsius, né? 1,269. Professor, Isso? não teria como converter a velocidade para metros por segundo, não? Porque o resto tá tudo em metros por segundo? Pode deixar em metros. Não tem necessidade. Por quê? A única coisa que iria acontecer é que a sua resposta, né, ia sair com a unidade de metros por segundo, mas não tem problema. Você pode fazer essa conta aqui todinha, sair com a sua resposta em milhas por hora, por exemplo. Não estaria errado. Porque o que vai acontecer, né? Agora, quando eu substituir essa informação aqui da viscosidade, a gente vai ter vários desses termos se cancelando, né? Então, a gente tem... Bom, as unidades aqui da viscosidade vão se cancelar com as unidades da viscosidade, as dimensões aqui da massa específica também vão se cancelar com essa, e dm com dp, né? Então, qualquer que seja a unidade que eu substitua aqui essa velocidade, né, vai ser a unidade em que essa minha resposta vai sair, certo? Então, simplesmente se a gente quiser fazer a conversão de unidades, né, vai ser simplesmente uma uniformização de resultado, certo? Mas não é necessário. Então, aí, simplificando esses termos, a gente ia calcular essa velocidade Vm para ser justamente, vamos lá, 1,184 vezes 50 vezes 5 vezes 1,754, dividido por 1,848, dividido por 1,269. Então, VM seria 221,4 milhas por hora, certo? Se você quisesse fazer a conversão para esse resultado já sair em metros por segundo, você poderia, né? Então, mas aí a gente perde um pouco da noção, né? Só para fazer uma conversão rápida, né? A gente sabe que uma milha são 1,6 quilômetros. Então, esse vento aí tinha que estar escoando a simplesmente 354 quilômetros por hora. E aí, eu acho que dessa maneira a gente tem uma informação mais, digamos assim, mais real, né, da condição de escoamento. É uma velocidade realmente muito alta para esse escoamento de fluido, né? O ar teria que estar escoando aí na velocidade do som. Então, é realmente uma velocidade bem alta.
Tranquilos? Até agora? Professora? Diga. Tudo certo, tranquilo. Tudo certo. Ótimo. Então, ó, em seguida, ele pergunta assim, supondo que... cadê meu Jesus? Sumiu. Supondo que a gente consiga, né, atingir essa velocidade, né, que o túnel de vento consiga chegar a 221 milhas por hora para atingir essa condição de similaridade, a força de arrasto aerodinâmico sobre o automóvel modelo é medida através de um balanço de arrasto, balanço de arrasto. Várias leituras são registradas e a força de arrasto média é de 21,2 libra-força. Faça uma previsão da força de arrasto aerodinâmico, né, sobre o protótipo, que está escoando lá, que o escoamento ocorre a 50 milhas por hora e 25 graus Celsius. Então, para essa avaliação das forças, então a gente vai usar o critério de similaridade com o grupo adimensional que me dá justamente essa informação de força. Então, a gente vai igualar o grupo adimensional do modelo e do protótipo, que relaciona essa propriedade que a gente tem interesse. Então, a gente tem a força de arrasto no modelo, massa específica do modelo, velocidade do modelo ao quadrado, L do modelo ao quadrado. L, pessoal, é mais uma medida de uma dimensão, tá? Diâmetro ou comprimento é uma dimensão que caracteriza aí esse estudo. E aí o nosso interesse é o de determinar agora quem é a força. Opa. Olha, minha Nossa Senhora, o que aconteceu? A força de arrasto nesse protótipo. Né? E aí a gente pode simplesmente passar, né, esse denominador para o outro lado da equação. E calcular quem seria essa força de arrasto no protótipo. Aqui. Então, força de arrasto no modelo foi de 21,2 libras. Massa específica do modelo. O modelo está tratando-se do escoamento a 5 graus Celsius. Né? Então, massa específica 1,269. A velocidade do modelo é justamente essa de 221 milhas por hora. Opa! Então, 221 milhas por hora, aqui ao quadrado. A gente sabe que todas as dimensões do modelo... Cadê? Deixa aqui, dimensões do modelo. Todas as dimensões do protótipo são 5 vezes maior do que as dimensões do modelo. Né? Então, 5 dimensões do modelo, LM, aqui ao quadrado. Massa específica na condição do protótipo é a condição de 25 graus Celsius, então 1,184. A velocidade do protótipo é de 50 milhas por hora, certo? E aí a gente consegue ver que, para a gente calcular essa força de arrasto no protótipo, então, esse LM quadrado vai cancelar com esse LM quadrado aqui, né? E esse 5 está também elevado ao quadrado, então isso aqui fica 25 aqui, certo?
Então, esse valor fica sendo 21,2 vezes 1,184 vezes 50 ao quadrado vezes 25, dividido por 1,269, dividido por 221 ao quadrado. Então, essa força de arrasto aqui, para mim, deu 25,31 libras força. Conseguem ver que agora ficou mais claro, eu acho, porque que vocês não precisam fazer essa conversão de unidades, né? Porque aqui, ó, justamente as velocidades, se elas estão em unidades iguais no modelo e no protótipo, ó, nos adimensionais, elas simplesmente vão se cancelar. E a unidade do termo que estiver sendo usado, né, que estiver sobrando aí, ela vai automaticamente, né, ser a unidade do termo que você estava calculando. Então, se aqui eu usei libra-força para representar a força de arrasto, então meu resultado aqui de força vai ser justamente nessa mesma unidade. Ok? Tranquilos? Dúvidas, meu povo? Acho que tudo certo, professora. Então, percebam que essa etapa que vocês estão vendo agora, né, ela já precisa da informação de quem são os grupos adimensionais que caracterizam aquele problema físico, certo? Então, como que a gente vai determinar esses grupos adimensionais? Quem vai dizer para a gente é esse algoritmo aqui, né? Então, às vezes a gente pensa que algoritmo é só lá, lógica de programação e tudo mais, mas não. Vários dos problemas de mecânica dos fluidos, a gente tem um passo a passo, né, bem meticuloso para seguir, para poder chegar numa resposta condizente. E o teorema dos pi parâmetros repetidos de Buckingham, ele faz justamente isso, né? Ele elabora, né, esse algoritmo para estipular esses parâmetros adimensionais relacionados com uma situação física qualquer que eu queira estudar. E aí, o princípio, né, desse teorema é que se eu tenho uma equação que ela é dimensionalmente homogênea e ela envolve k variáveis, né? E essas variáveis, elas podem ser representadas por dimensões fundamentais, né? Um conjunto J aí de dimensões fundamentais. Então, eu posso representar essa mesma equação através de um número menor de grupos adimensionais. Quantos que seriam esses grupos adimensionais? K menos J, certo? Então, basicamente é o seguinte, se a gente tem um problema físico em que a gente tem uma equação com significado físico, em que eu tenha uma variável dependente de várias outras, né? Isso aqui é uma equação que tem um significado físico qualquer, né? Então, eu posso, né, passar essa variável aqui para o outro lado da equação e dizer, ó, existe uma função de n variáveis aqui, que é igual a zero. Não posso fazer isso? Isso para uma equação dimensional qualquer que vocês conheçam. Só que a gente viu que, pelo princípio de homogeneidade dimensional, a dimensão do lado direito da equação tem que ser igual à dimensão do lado esquerdo dessa equação, né? Qualquer termo isolado, eles têm que ter a mesma dimensão. Então, eu posso representar esse mesmo problema físico, que anteriormente ele tomava n variáveis, né? Através de um conjunto de grupos adimensionais, agora usando simplesmente K
parâmetros adimensionais, onde esse número K é menor do que M, certo? Então, o que a gente vai fazer, né? A diferença, né, entre esse número de parâmetros adimensionais e o número original de variáveis, ele é justamente o que a gente chama de número de redução, ou o número mínimo de dimensões de referência que caracterizam aquele problema físico, tá? Geralmente, esse número J aqui, mínimo de dimensões que caracterizam o problema, ele é igual a 3, que correspondem justamente a massa, comprimento ou tempo, ou força, comprimento e tempo. Mas não obrigatoriamente. Pode ser que para um dado problema físico eu tenha dependência com o número de mols, com a temperatura, com a corrente elétrica, né? Então, esse número aqui, ele pode mudar, certo? Então, o que o teorema dos grupos π de Buckingham diz é o seguinte: se eu tiver um problema físico que tem N parâmetros que estão relacionados com ele, e eu listar todos esses parâmetros e contar o número deles, e começar a correr, digamos assim, esse algoritmo, eu vou obter uma função que relaciona os grupos adimensionais, né, que representam esse problema físico. Então, eu vou listar todos esses parâmetros, contar o seu número, né? E aí, quando a gente fala em parâmetros, a gente fala em qualquer quantidade que for importante para esse problema que está sendo investigado. Geralmente, quando a gente fala nos problemas de mecânica dos fluidos, a gente fala em características geométricas do escoamento, das propriedades dos fluidos que estão escoando. A gente fala em descrever os parâmetros referentes aos escoamentos externos, né? Então, esses seriam os 3 grandes grupos de variáveis que a gente aborda, né, nesses parâmetros referentes aos problemas de mecânica dos fluidos. Depois que eu listei todo mundo, a gente vai escrever, né, todas as dimensões primárias de cada um desses parâmetros, certo? Quando eu descrever todas essas dimensões, eu vou ver quantas são as dimensões fundamentais que eu usei. Eu usei só massa e tempo, massa, tempo, comprimento, massa, tempo, comprimento, temperatura. Eu vou contar quantas que foram essas dimensões. Essa minha contagem vai resultar justamente nesse parâmetro J aqui, né? Esse parâmetro de redução, que caracteriza justamente o número de dimensões primárias do problema. Uma vez que a gente fez isso, né, a gente vai dizer quantos que vão ser os adimensionais que caracterizam aquele problema. Então, o número de adimensionais K vai ser o número de parâmetros originais, menos aquele número de redução. E aí, uma vez que eu faça isso, eu vou escolher alguns parâmetros dentro daquele conjunto inicial para serem os meus parâmetros repetidos. E isso é um passo bem importante, que a gente vai ver quais são esses critérios para fazer isso com bastante cuidado. E a gente, em seguida, vai justamente determinar quais são esses grupos πs e manipulá-los para escrever a relação funcional e checar os cálculos. Então, veja só, a gente tem esse passo a passo aí de 7 itens para cumprir, certo? Caracterizando esse algoritmo do teorema dos grupos π de Buckingham, certo? E, apesar de, a princípio, ele parecer bastante complexo, difícil, sei lá, trabalhoso, né? Na realidade, vocês vão ver que os problemas de análise dimensional, eles são bastante simples, né? Então, a gente pega uma situação física qualquer, avalia todos os parâmetros que podem estar envolvidos no problema,
conta o número de parâmetros, diz quais são as dimensões desses parâmetros, vê quantas são essas dimensões e determina quantos parâmetros, quantos grupos adimensionais a gente vai calcular. Quando a gente souber quantos são os grupos que a gente vai calcular, a gente vai escolher alguns daqueles parâmetros iniciais para serem parâmetros repetidos, e aí combina eles com os que sobraram para produzir os nossos grupos adimensionais, tá? Eu não acho que a gente vai conseguir, né, concluir aqui, eu começar um exercício e terminar agora, tá? Porém, lá no material de vocês já tem algumas questões referentes a esse tópico, lá na apostila de vocês e tudo mais, e algumas dicas justamente referentes a como escolher racionalmente esses parâmetros repetidos. Esse tópico aqui, ele vem muito com a experiência, com fazer realmente vários exercícios, né? E aí vocês vão vendo que isso vai ficando cada vez mais fácil. Então, eu acho que por hoje, senhoras e senhores, nós paramos por aqui, né? Eu deixo para vocês tentarem fazer essas questões que estão lá na apostila de vocês, e aí na semana que vem a gente já conclui, né? Faz nossa primeira questão referente à análise dimensional e segue adiante. Beleza?